Boa tarde, meus amigos. Espero que todos estejam bem. Vamos aos comentários das mensagens enviadas nesta semana. Primeira mensagem: a compaixão se desenvolve à medida que você conhece a si mesmo. Isso corresponde a dizer que quanto mais você se autoconhece, quanto mais consegue enxergar as raízes que deram origem às suas sombras, mais consegue identificar o mesmo padrão acontecendo com o outro. E quando isso acontece, por mais que o outro projete em você toda a inconsciência dele, você consegue se manter na compaixão exatamente porque reconhece em si a origem dessa inconsciência. Aqui eu vejo mais ou menos da seguinte maneira: quanto mais eu me conheço, mais eu vou corrigindo a minha autoimagem, que vai deixando de ser fantasiosa para ser mais realista. Quanto mais realista eu sou comigo mesmo, mais eu percebo as minhas imperfeições. E se eu percebo que essas imperfeições estão ali há muito tempo e eu é que não via antes, fica evidente que sobre esse aspecto eu fui inconsciente por muito tempo. Quando eu entendo que eu só mudo uma atitude quando eu percebo que ela não está trazendo nenhum bem para mim, mas eu só percebo isso quando se torna consciente, e só se torna consciente quando eu paro de investir energia em sustentar uma imagem do que eu sou e passo a querer descobrir quem realmente eu sou. Quando eu entendo tudo isso, eu consigo concluir que, mesmo não querendo gerar nenhum efeito negativo nas pessoas, pode ser sim que por vezes eu tenha gerado. Porque mesmo não sendo vontade minha, a partir do que estava inconsciente, esse efeito foi gerado. E como é que tudo isso se relaciona com a compaixão? De duas formas. Se torna mais fácil perdoar e entender o outro quando o outro gera algum efeito negativo em mim, quando eu percebo que eu já vivi esse processo que ele está vivendo, ou ainda vai viver, e que não foi nada fácil. Então eu paro de tentar combatê-lo e começo a ajudar a acelerar o processo dele. E a outra forma é que, pelo simples fato de eu perceber as minhas imperfeições, eu posso ter certeza que eu vou errar em algum momento. E se eu vou errar com certeza, eu não tenho envergadura moral para cobrar a perfeição dos outros, ou para não perdoá-los por terem feito aquilo que, se ainda eu não fiz, a qualquer momento eu posso fazer. Próximo. Enquanto houver apego, o sofrimento será garantido. E o apego vem da carência, que por sua vez tem por origem a ilusão da separação. E isso corresponde a dizer que haverá apego enquanto você não se tornar consciente de que é completo em si mesmo, enquanto a sua felicidade não tiver como origem a consciência de que você e Deus, o todo, são um. O que é desapego, né? Será que desapegado é quem não tem nada? Veja, quem se desapega de algo, concorda? Então, para ser uma pessoa desapegada, é preciso ter, primeiro. Então, o erro não é ter, mas sim ser apegado ao que se tem. Mas apegado não é só aquele que tem, mas é o que tem e vive como se não tivesse. Porque ele tem tanto medo de perder que mesmo já tendo, continua vivendo a escassez. Por isso que, enquanto houver o apego, haverá sofrimento. Porque, veja, carência é falta. A falta de algo me gera dor. Mas se eu consigo aquilo que me faltava e me torna apegado, no fundo eu troquei a dor da falta pelo medo da perda. Então eu continuo vivendo a carência, não mais de fato, mas de sentimento. Ou seja, tenho, mas vivo como se não tivesse, ou como se não fosse capaz de conquistar novamente caso eu perca. Próxima. É no estado meditativo que as curas acontecem. Meditar é se tornar observador. E se você está observando, quer dizer que você não está identificado. E é somente sendo observador, somente se enxergando de outra perspectiva, é que você consegue compreender que não é a experiência, e sim aquele que passa pela experiência. E é a partir da clareza que você se torna capaz de transformar todo o sofrimento na mais pura gratidão. Deixa eu só ver se eu pulei aqui. Não, é isso mesmo, na mais pura gratidão. Bom, todo mundo já passou por alguma situação difícil que foi bem dolorida e depois de um tempo consegue olhar para trás e fazer uma análise tão mais completa
que pode acabar concluindo que aquilo que era indesejável, no fundo, foi essencial para coisas boas que vieram depois. E é comum a gente ver as pessoas contando as suas histórias, né, e dizendo, mas na época eu não conseguia enxergar tudo isso e foi bem difícil. Por que isso? Porque na época a gente estava sendo a experiência e tempos depois sendo o observador daquela experiência. Agora pense que maravilha seria desenvolver a capacidade de não precisar esperar tanto tempo, ter a capacidade de observar enquanto acontece a experiência, né? Enquanto está acontecendo a experiência, se tornar o observador de si mesmo, da própria experiência. Isso fará com que a gente consiga se condicionar a sempre extrair o melhor do que se vive, porque por mais dolorido que seja o que eu estou vivendo, eu me coloco como um observador externo e vejo aonde que aquilo vai me levar e o que pode extrair de bom. Próxima. Se você realmente deseja ser feliz, faça do autoconhecimento a sua prioridade. Todo sofrimento, toda tristeza tem como origem o fato de você ter se esquecido quem realmente é, de ter entrado na ilusão de que está separado do todo, do amor incondicional. E é somente através do autoconhecimento, de um profundo estudo de si mesmo, que você se torna capaz de enxergar quem em você está sabotando a sua felicidade. Mais uma vez, que interessante como as mensagens se relacionam, né? Veja, na primeira falamos que descobrir as minhas imperfeições inconscientes me permite, para comigo, o desenvolvimento, para com o próximo, a compaixão. Depois dissemos que descobrir a origem do apego me permite desfrutar verdadeiramente das minhas conquistas, porque me impede de trocar a dor da falta pelo medo da perda, o que faria eu viver uma eterna escassez, né? Então, me impedindo de cair, né, nesse engodo, eu consigo desfrutar das minhas conquistas. Depois a gente falou que descobrir a possibilidade de observar uma experiência, mesmo ainda dentro da própria experiência, pode reduzir ou anular o sofrimento decorrente de determinada experiência. E por que isso, né? Porque pela capacidade que a gente desenvolve de enxergar o benefício por trás da diversidade dessa experiência específica. E o que são todas essas descobertas, se não o autoconhecimento? Né? E quantos benefícios nos traz? A gente falou aqui de vários em alguns poucos minutos, mas é muito maior e mais profundo do que isso. Só que muitas vezes a gente acha que não é feliz por causa do outro, sendo que a gente não pode mudar o outro, mas promover o autoconhecimento está nas nossas mãos. Por isso que, para quem busca felicidade, talvez sim o autoconhecimento deveria ser prioridade. Próxima. O único limite é aquele imposto pela própria consciência. Em outras palavras, você só pode co-criar aquilo que realmente acredita e, consequentemente, o que sente. E é através do autoconhecimento que conseguimos identificar os nãos, as crenças limitantes que nos impedem de manifestar a realidade a partir da consciência das infinitas possibilidades. Uma vez eu conversava com um amigo da área de TI e ele falou que o computador é burro por natureza. Achei interessante. Ele falou que é porque ele não raciocina, ele sempre faz só o que você manda. Então você dá um input e ele dá um output programado. Ou seja, um computador nunca discorda da programação que foi feita. Depois eu vi uma palestra que falava que o cérebro humano é como se fosse um computador que tem basicamente duas funções. Ele é um respondedor de perguntas ou ele é um repetidor. Se ele é um respondedor de perguntas, e como um computador ele não discorda da pergunta, a gente precisa tomar muito cuidado com as perguntas que fazemos. Porque se eu perguntar assim, por que nada do que eu faço dá certo? O computador, o meu cérebro, né, ele não vai tentar me convencer do contrário, ele só vai responder o que eu perguntei. Então, ele vai usar todos os meus recursos, conscientes e inconscientes, enquanto eu estou acordado ou dormindo, para elaborar uma lista super completa de todos os erros da minha vida que fizeram as coisas não darem certo. Isso me ajuda em alguma coisa? Nada. Provavelmente me encaminhará para uma depressão. Mas e se a gente fizesse
outra pergunta, né? Se eu pensasse assim, se eu tenho inteligência, se eu tenho saúde, se eu tenho vontade, o que é que está faltando eu fazer para que tudo comece a dar certo? Aí, meu amigo, da mesma forma, ele vai usar todos os recursos disponíveis, conhecidos e desconhecidos pelo meu consciente, né, para fazer dar certo. Só para não deixar a outra função no ar, um exemplo de uma atuação como repetidor, né? Você acorda muito cedo numa manhã de inverno, aquele frio, um absurdo de frio, e aí você percebe que está atrasado, vai sair correndo para tomar banho e acaba chutando a quina da cama só com o dedinho do pé. Nessa hora, o que você faz? Provavelmente você fala, droga, o dia já não começou bem. Se você falar isso e ficar quieto depois, o seu cérebro vai ficar repetindo, o dia não começou bem, o dia não começou bem, sem parar. E provavelmente vai desencadear uma sequência de eventos negativos. Então, sempre coloque uma coisa boa no lugar de uma ruim, né? Se você falou o dia já não começou bem, não tem problema, é só você falar na sequência, o dia não começou bem, mas que bom que daqui para frente só acontecerão coisas boas. Aí o cérebro vai ficar repetindo só a última frase. A neurolinguística tem uma máxima que diz que se você acha que pode ou que não pode, você sempre tem razão. E é verdade, justamente por essas características do cérebro, né? Eu lembrei agora de 3 expressões interessantes. Lunático. Quando a gente chama alguém de lunático, é para dizer que essa pessoa é louca, né? E essa expressão surgiu de uma época em que quem falasse que um dia o homem iria pisar na Lua era considerado louco. Mas o homem pisou. Ou seja, o que era impossível se mostrou possível, mas por muito tempo se acreditou que não seria possível. Outra frase que eu me lembrei. Os loucos sempre vão abrir caminho para os normais passarem. O contexto aí é o mesmo, né? Até descobrir que é um novo caminho, aquela pessoa vai ser chamada de louca, mas depois que ela descobriu, o caminho fica aberto para os que a chamaram de louco e se sentiram normais passarem. Outra frase já bem conhecida é aquela: não sabendo ser impossível, foi lá e fez. Essa é ainda mais precisa com a mensagem, né? Porque mostra que só conseguiu fazer porque acreditou ser possível. Enfim, são várias, né? Várias expressões, vários exemplos. O importante aqui é a gente não limitar as possibilidades apenas por não saber o como, o quando, ou principalmente só porque ninguém nunca fez, etc. Uma metáfora que eu gosto muito é a seguinte: imagina que você vai fazer uma viagem de 1.000 quilômetros em linha reta numa estrada. No ponto de partida, você não consegue enxergar o ponto de chegada. Né? Dizem aí que acho que o máximo que um ser humano consegue enxergar em linha reta assim seriam 30 quilômetros. Então, você não consegue, no ponto de partida, enxergar o final da estrada. Mas a gente consegue percorrer uma estrada de 1.000 quilômetros enxergando de 30 em 30. Faça essa reflexão. Será que você não está deixando de pôr o pé na estrada do seu potencial só porque não está conseguindo enxergar o ponto de chegada? Por hoje é isso. Tenham todos uma próxima semana de autoconhecimento, compaixão, desapego, meditação e de infinitas possibilidades. Grande abraço, fiquem com Deus.